Olá a todos, tudo bem? Aqui é Gerson, eu os agradeço pela presença. Estamos aqui para a gravação dessa nossa conversa para a Semana da Água do ano de 2021, realizada pela Prefeitura de Guararema. Eu já de antemão peço desculpas por algum ruído ou algum problema técnico, porque eu estou gravando aqui em casa e se acontecer algum ruído, alguma coisa, peço que vocês tenham compreensão, tenham paciência. Eu agradeço muito pelo convite a todos, transmito minha consideração a todos de Guararema, aos amigos, todos que têm se dedicado já há muitos anos à organização de eventos, ao trabalho voltado à proteção ambiental em Guararema. Então, eu compartilho com todos os habitantes de Guararema, os funcionários da administração pública, que têm dedicado esforços à educação ambiental e à proteção ambiental de forma ampla. Então, agradeço também pelo convite, agradeço pela possibilidade de conversar um pouco com vocês e me coloco aqui com o objetivo de troca de conhecimentos, de experiências. Então, sempre é uma grande satisfação. Infelizmente, devido a todas as restrições que são totalmente compreensíveis, devido à pandemia, então nós não podemos desenvolver as atividades de forma presencial, mas essa também é uma característica dos novos tempos e a palavra virtual será trazida novamente em outro momento aqui da nossa conversa e tem toda a relação com a proteção dos recursos hídricos, com a conservação dos recursos hídricos, da água e com a educação ambiental. Então, para mim é sempre uma grande honra, uma grande satisfação participar de eventos em Guararema e fica o meu agradecimento, transmito as minhas considerações a todos. Meu nome é Gerson, como é possível ver na tela, eu sou professor vinculado à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, especificamente a FATEC de Jacareí, mas também a FATEC Taubaté, a FATEC Cruzeiro, principalmente na FATEC Jacareí e na FATEC Taubaté, eu desenvolvo trabalho com questões ambientais. E nós veremos nessa nossa conversa que as questões ambientais elas estão relacionadas a muitas esferas da nossa vida, que a questão da conservação dos recursos hídricos, da água, está relacionada a várias questões que envolvem a nossa vida cotidiana, o trabalho, questões em escalas muito amplas de preocupação, continentes, na questão de todo o planeta. Então, pensando principalmente nos estudantes, nas crianças, nos professores de Guararema e de outros municípios, eu preparei esse material para que nós possamos conversar sobre educação ambiental e conservação da água. Eu também trabalho com questões ambientais, com consultoria, sou estudante de doutoramento no curso de sustentabilidade social e desenvolvimento pela Universidade Aberta de Portugal, que recentemente completou 30 anos. O Centro Paula Souza recentemente completou 50 anos. Então, também estou vinculado a instituições dedicadas às questões ambientais. Então, é sempre uma grande oportunidade de troca de experiências, de aprendizado, de agregar conhecimentos, principalmente em tempos tão difíceis, não só a pandemia, mas retrocessos nas questões ambientais. Então, a nossa utopia, o nosso trabalho é a preocupação com a construção também de futuros possíveis, futuros presentes mais justos e futuros possíveis, futuros ambientalmente mais saudáveis,
nos quais as pessoas têm o seu direito cidadão de um ambiente equilibrado, respeitado. Então, a nossa participação nesse evento, cujo título é a Conservação da Água e as Nossas Vidas, ela vem nesse sentido, de contribuir com os outros participantes também, com a comunidade Vale Paraibana e também de Guararema e de outros municípios próximos, de outras áreas. Eu sou de Taubaté, eu sou caipira de Tremembé, mas sou de Taubaté, cresci em Taubaté, costumo brincar que sou um cidadão vale paraibano. Já trabalhei, morei em Pindamonhangaba, em Tremembé, em Lorena, em Roseira, em São José dos Campos, Jacareí, estou sempre em São Luís Paraitinga, Redenção da Serra, em vários municípios da nossa região. Então, gosto muito daqui, me preocupo muito com as questões socioambientais que estão relacionadas à nossa região. Como eu coloquei há alguns minutos, o Centro Paula Souza é a instituição a qual as FATECs estão relacionadas, estão ligadas, uma instituição que já possui pouco mais de 50 anos. Na FATEC Jacareí, nós temos 2 cursos, o curso de geoprocessamento e o curso de meio ambiente e recursos hídricos. E na FATEC Taubaté, eu estou na disciplina de meio ambiente, junto ao curso de eletrônica automotiva. Então, é um curso voltado, mas com maior atenção às questões do setor industrial, mas nós também discutimos as questões ambientais, o uso dos recursos naturais, a geração de resíduos. Então, muitos conteúdos que nós conversaremos hoje, eles têm aplicação em diversas áreas de atuação da nossa vida, atuação profissional, gestão pública, setor industrial, embora o objetivo maior de hoje seja a educação ambiental e com maior atenção às crianças, aos estudantes, de forma geral, principalmente crianças e adolescentes. Então, eu dividi a apresentação, ela é curta, não é uma apresentação muito extensa. Vocês perceberão que em alguns momentos eu terei dificuldade aqui com as questões eletrônicas, aqui, cibernéticas. Eu separei em tópicos a água nas nossas vidas, a conservação dos recursos hídricos, a pegada hídrica e a educação ambiental. É comum que as pessoas comentem que nós precisamos proteger os recursos hídricos, precisamos economizar água, porque vai faltar água, porque um dia vai acabar. E nós vivemos há alguns anos uma crise hídrica bastante séria, e isso pode ocorrer novamente, com toda certeza, se nós continuarmos a ter atitudes e ações pouco preocupadas com as questões ambientais, agredindo as florestas, derrubando florestas, realizando queimadas. Se nós continuarmos, enquanto sociedade, com a nossa forma de agir negativa em relação aos ambientes, especificamente em relação aos recursos hídricos. Deixando para depois, quem vier depois de nós, fazendo algumas brincadeiras em tom, assim, de não dar tanta importância, algumas brincadeiras no sentido de que não é tão importante assim, fala muito, essas coisas que a gente escuta que são bastante incômodas, sermos chamados de eco-chatos. Sempre foi assim, nunca mudou, um pensamento conformista em relação às questões ambientais. No entanto, na área ambiental nós conversamos sempre de que não é bem assim, de que vai faltar, já falta. Desde que nós entramos na escola, nós aprendemos que
O planeta é formado 70% aproximadamente de água, o nosso corpo é formado por uma proporção bastante semelhante de água, e que isso vai variando ao longo da vida, e que nós temos necessidade de água para as nossas funções vitais. No entanto, embora a água seja amplamente distribuída, haja muita água no planeta, poderia até se chamar planeta água, a água está distribuída de forma irregular pelos continentes, pelas áreas terrestres, digamos assim, principalmente as águas doces. Isso significa que há já bastante estresse hídrico, bastante escassez hídrica. E isso se acentua por diversos motivos: uso inadequado, uso excessivo, consumo exacerbado de recursos naturais. Então, esse já é um problema que nós vivemos em diversos lugares do planeta, inclusive no Brasil. Há regiões cuja disponibilidade hídrica é muito menor, e regiões com maior disponibilidade de água, regiões mais bem atendidas ou mais bem onde as chuvas são mais abundantes, e regiões com menos chuvas, regiões que têm uma forma melhor de uso dos recursos naturais, da água, menos desperdício. Então, esse é um problema que afeta o mundo todo, a ponto de alguns autores até citarem a água como o ouro azul, e em diversas ocasiões citarem que no futuro muitas e muitas guerras, conflitos ocorrerão, como já ocorrem, por causa de água, que é um recurso natural fundamental, não só para as funções vitais, para a hidratação, a dessedentação de animais, mas para a agricultura, para as atividades agropecuárias e para a produção industrial, para a nossa vida como um todo. Nessas duas imagens da tela, é possível ver uma área na Finlândia, que é um país relativamente abundante em recursos hídricos, é chamado do país dos 1000 lagos, porque possui muitos lagos, um país com milhares de lagos. E uma outra imagem de uma área desértica, com alguns animais tomando água, onde a água é bastante escassa. Então, no planeta, a distribuição da água é irregular, mas nós temos condições tecnológicas, socioeconômicas, para acessar esses recursos hídricos disponíveis e distribuí-los de forma mais igualitária, para que as pessoas não sofram de escassez de um recurso tão importante, fundamental à nossa vida. Então, eu coloquei aqui essa imagem, ou essas imagens, que tratam dessa alfabetização ecológica em relação aos recursos hídricos, em relação à água. Desde que nós ingressamos na escola, nós aprendemos essa proporção da água no corpo, da necessidade de nos hidratarmos ao longo do dia, de tomarmos água, bebermos líquidos entre 2 e 3 litros de água ao longo do dia, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. A gente aprende que ao longo da nossa vida nós vamos perdendo água, o corpo vai ficando com menos água, nós vamos ficando com menos água na composição do nosso corpo. Isso varia também bastante entre as pessoas, mas a gente tem essa proporção. No entanto, embora nós precisemos de aproximadamente 2 a 3 litros de água para as nossas funções básicas do corpo, nós utilizamos, no caso do Brasil, em média, cerca de 200 litros. Algumas fontes colocam 187 litros, outras fontes próximo a 200. Nós usamos essa quantidade de água, 200 litros de água por dia, em média, para as nossas atividades cotidianas. Tomar banho, lavar roupa, lavar o carro, louça, higienização, limpeza. Então, ligando o ar-condicionado, ligando os eletrodomésticos, usando a água para diversas atividades, nós gastamos cerca de 200 litros de água, ou seja,
enquanto precisamos de apenas 2 litros para as nossas funções vitais, 2 a 3 litros, praticamente todo o restante de água que nós utilizamos é com atividades cotidianas, de forma geral, que podem ser revistas ou repensadas. Isso não significa deixar de tomar banho, por exemplo, ou de lavar a louça, mas a quantidade de água que nós utilizamos nessas atividades cotidianas. Isso é interessante também porque é comum que algumas pessoas culpabilizem quem usa água em demasia, digamos assim, fica muito tempo no banho ou escova os dentes com a torneira aberta. Isso não é legal mesmo, isso não é algo interessante, não é um bom uso dos recursos hídricos, da água tratada, ficar com o chuveiro ligado sem necessidade, isso não é coerente mesmo, inclusive num cenário de escassez hídrica no mundo todo. No entanto, o setor residencial não é aquele mais responsável pelo uso da água. A maior quantidade de água é utilizada na agropecuária, aproximadamente 70% da água é utilizada em processos de irrigação, de aspersão, e muitas vezes de forma ainda rústica ou arbitrária. Há tecnologia para uso mais racional, mais eficiente, mais otimizado, mas nós, enquanto sociedade, ainda utilizamos a água de forma muito irresponsável, principalmente na agropecuária. Cerca de 70% da água é utilizada dessa forma pela agropecuária. A indústria responde aproximadamente 22% dos seus processos produtivos. Isso para a gente é bastante importante. Por quê? Porque a refrigeração de maquinário, ar-condicionado, processos produtivos, lavagem de produtos, uma série de processos produtivos utilizam água. Então, a indústria também depende da chuva, das florestas, das águas disponíveis nos reservatórios, que vão infiltrar e abastecer os aquíferos. Então, as indústrias precisam de água. Então, a proteção da floresta é importante, ou dos mananciais, das florestas, das nascentes, ela é importante para todos. E nós, a área residencial, digamos assim, os usos domésticos, respondem a aproximadamente 8%. Todos têm responsabilidade, isso não isenta as pessoas, as instituições de responsabilidade, mas é importante nós diferenciarmos bem quem usa e quanto usa da água. E isso nos coloca diante de uma questão que é a relação entre a quantidade e a qualidade. Então, não é simplesmente uma questão de quantidade de água disponível ou não disponível, mas também da forma como nós utilizamos os recursos, da forma como nós utilizamos a água, de forma impensada ou de forma parcimoniosa. Isso é interessante porque na área ambiental é comum que algumas pessoas associem de forma bastante simplista, às vezes, a ideia de que o problema das questões ambientais é o número de pessoas. Seja no país, seja na cidade, seja no planeta. Então as pessoas têm uma resposta muito imediatista às vezes. Mas também tem muita gente no planeta. Então é preciso reduzir o número de pessoas, de forma bastante arbitrária mesmo. As pessoas precisam parar de ter filhos, há países em que as pessoas têm muitos filhos. Essa é uma associação simplista e perigosa, porque ela pode caminhar para alguns caminhos, para alguns sentidos, algumas direções, até perigosas, no sentido de ações impositivas em relação às pessoas. Se a gente pensar do ponto de vista só ecológico, a existência de demanda e a disponibilidade de recursos, esse pensamento ele não está errado. Na imagem aqui da direita, onde tem um peixe morto, acontece em determinados ambientes, em lagos, por exemplo, o oxigênio fica escasso, os peixes, por algum motivo, aquilo acontece, proliferação de bactérias ali,
os peixes morrem, porque o oxigênio na água fica escasso. Então, há um desequilíbrio entre a disponibilidade de um recurso e a demanda. Então, se nós pensarmos dessa forma, muita gente para pouca água, ou muito mais gente utilizando a água disponível e os outros recursos naturais, realmente vai diminuir para as pessoas, isso vai ficar cada vez mais escasso. No entanto, a sociedade não é só estudada, observada, interpretada a partir de um viés ecológico. Nós também somos seres, e principalmente somos seres sociais. Nós nos apropriamos dos recursos naturais de forma diferente, da água de forma diferente. Então, isso significa que não é só a quantidade de pessoas, o número de pessoas que é responsável pela degradação ambiental ou por uma demanda elevada de recursos naturais, especificamente de água, mas sim a forma como nós nos apropriamos desses recursos, a capacidade que nós temos pelas divisões econômicas, políticas, sociais que nós temos, culturais, de restringirmos a muitas pessoas o acesso à água e restringirmos isso, essas pessoas não têm acesso, e disponibilizarmos a um número menor de pessoas quantidades muito grandes de água. E eu não falo aqui de culpabilizar um grupo de pessoas ou outro, mas nós entendermos que, por exemplo, nessa imagem aqui, aqui, ó, cada pessoa na sua varanda, por exemplo, tem aqui piscinas, e o condomínio possui piscina. Então, enquanto aqui do lado, as pessoas têm no máximo aqui as suas caixas d'água. Elas usam água, em geral, para suas necessidades fundamentais, para cozinhar a comida, para o banho, para outros usos, enquanto as pessoas aqui, por condições econômicas, elas podem utilizar muito mais água para lazer, inclusive deixar água reservada para utilizar quando considerarem mais adequado. O que isso significa? Que não é especificamente o número de pessoas que demanda mais água, é a forma como nós nos organizamos enquanto sociedade. Infelizmente, a prioridade não é que todos tenham água suficiente. Nós vivemos numa sociedade na qual algumas pessoas podem ter água de forma abundante, praticamente que sem restrições, enquanto outras pessoas passam por diversos problemas de escassez hídrica e de dificuldade de acesso à água, inclusive para suas questões básicas de saúde, de higiene, enfim. E isso se repete não só na escala das cidades, na escala do bairro, na nossa escala de vida, mas isso se repete na escala planetária. Sociedades em que as pessoas possuem maior poder de consumo, maior poder aquisitivo, elas tendem a consumir mais, comprar mais, terem mais conforto e utilizarem mais água. Ainda que os seus países não tenham tanta disponibilidade hídrica, mas elas chegam a utilizar recursos, inclusive, de outros países. Não só na forma direta de água, mas na forma de produtos. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, é possível ver o consumo médio diário de água. Enquanto aqui essa fonte nos coloca aqui no Brasil, em média, 187 litros de água, no Canadá, por exemplo, é mais de 3 vezes isso. 600 litros em média, enquanto em alguns países as pessoas não têm acesso nem a 20 litros d'água por dia. E isso não precisa pensar em outros países, aqui a gente está falando em média, mas dependendo da escala, do grupo humano, da comunidade vulnerável, de determinados grupos na nossa sociedade, as pessoas não têm acesso nem a esses 20 litros de água por dia. Então, isso significa que o consumo de água é irregular. O consumo ele não é igualitário. E isso nos leva à ideia de água virtual. Eu falei no começo da apresentação sobre a palavra virtual, que nós estamos numa conversa virtual, isso nos leva à ideia de água, o conceito de água virtual, que é a água que está embutida, está
contida nos produtos que nós consumimos. Então, para produzir um bem, uma mercadoria, um alimento, utiliza-se água. E nós não paramos para pensar nessa água que está embutida nos produtos, não só ali no produto, mas em toda a produção de água. Isso como consta aí na imagem, é a chamada água virtual. Então, quanto maior o poder de consumo, quanto maior o desperdício e a compra incessante de produtos, mais água está contida, mais água virtual está contida nesse processo. Então, é um questionamento que nós podemos fazer também em relação a essa situação de número de pessoas. Na verdade, se as pessoas não tiverem condição de consumir as coisas, elas precisam de água para suas necessidades básicas. Muita coisa além disso é resultante do nosso status social, da nossa capacidade de adquirir produtos, e isso impacta muito o ambiente. Está relacionado, por exemplo, à ideia de pegada ecológica. A quantidade de recursos que nós utilizamos do planeta, a marca que nós deixamos em relação a isso, e a capacidade do planeta de se renovar, de se perpetuar em relação aos recursos disponíveis. Então, por exemplo, nessa imagem, há várias frutas e outros vegetais, principalmente frutas, e há toda a água embutida nesses produtos que foi utilizada para que esses produtos chegassem no ponto de venda. E a maior parte de nós não para pensar nisso, que se a gente desperdiça, se a gente produz mais do que é necessário, joga fora, a gente distribui de forma desigual, a gente está desperdiçando água também. Então, isso é muito importante, é o que a gente chama de pegada hídrica. Então, por exemplo, um país como Portugal, que é um país muito menor do que o Brasil, e do ponto de vista territorial e populacional, possui uma pegada hídrica maior do que o Brasil, que é esse uso por pessoas, né, por ano, dos recursos hídricos nas diversas esferas da vida das pessoas. E outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, usam ainda mais água. Então, isso está relacionado a esse poder de consumo, a essa capacidade que as pessoas têm de comprarem coisas, adquirir coisas, e muitas vezes desnecessárias, sem considerar o impacto ambiental, o impacto que isso causa aos recursos hídricos e aos outros recursos naturais. Eu morei um tempo no Japão, e eu gosto de comentar assim, que no Japão, quando você chega numa prateleira no supermercado, em algum lugar assim, tem a etiqueta mostrando o preço do produto e o preço com impostos. E nós, quando compramos vários produtos alimentícios, eles vêm com a informação nutricional. Eu sempre brinco que seria interessante se nós comprássemos os produtos e viesse a pegada ecológica deles numa etiqueta, assim. Quanto de água, quanto de outros recursos foram utilizados, de mineral, de plástico, derivados, foram utilizados de energia elétrica, para que aquele produto chegasse a nós. Então, qual é o preço ambiental desses produtos? Isso talvez nos ajudasse a ver de forma diferente o impacto do nosso consumo sobre o planeta e em relação às outras pessoas que não têm a mesma capacidade de consumo que nós. Uma forma de minimizar isso, me perdoem, são as tecnologias sociais, a captação de água da chuva, por exemplo, outras formas de captação de recursos, de uso de recursos e destinação da água, por exemplo, diferentes e de baixo custo e acessíveis a um grande número de pessoas, para que elas tenham maior autonomia e também gastem menos dos seus recursos com recurso financeiro, no caso,
com um recurso natural tão essencial como a água, para usos domésticos, jardinagem, lavagem de quintal, limpeza, lavagem de carro, e usem a água tratada, a água a água fundamental, a água para os seus processos essenciais, para alimentação, né? Isso é para dessedentação, hidratação, enfim. Então, um dos caminhos para se repensar isso é a difusão de tecnologias sociais, que também impactam menos o ambiente, porque utilizam menos água para os seus processos, para a sua produção, para o seu desenvolvimento. Tudo bem? A gente já está caminhando para o final, e por que eu coloco essa imagem do Portinari e dos retirantes? Porque cada vez mais nós estamos diante do risco de que nós sejamos refugiados ambientais, que a escassez de recursos hídricos, as alterações climáticas obriguem pessoas, como já tem obrigado ao longo da história, muito por causas naturais, mas agora, sobretudo, por influência das nossas atividades, cada vez mais há pessoas que têm sido obrigadas a deixar as suas cidades, suas casas, seus países, suas regiões, buscando condições melhores por causa de escassez hídrica, por causa de problemas ambientais. São os refugiados ambientais. Então, se nós queremos evitar essa situação, embora exista tecnologia para sanar determinada escassez de recursos, cada vez mais as pessoas estão expostas a esse risco. Então, se nós quisermos evitar isso para nós e para toda a sociedade, nós precisamos repensar a nossa relação com o consumo, com os recursos naturais, a nossa própria ideia de realização social. Comprar, 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 obter, 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 coisas, coisas, coisas. E isso tem um preço. Nós geramos lixo também, nós geramos resíduos. Quanto mais nós consumimos, mais resíduos nós geramos. E isso como diz um colega professor Érico, não existe jogar fora do planeta. Isso vai para algum lugar. Então, nós precisamos repensar isso para que nós nos tornemos, ou as próximas gerações, se tornem de forma generalizada refugiados ambientais. Talvez até refugiados ambientais do nosso planeta, se nós continuarmos a destruí-lo. Como mensagem final dessa nossa conversa, eu deixo essa frase: o consumo te consome. Nós precisamos repensar a nossa realização enquanto indivíduos. O consumo é o maior adversário da conservação ambiental, da conservação da água, sobretudo. Então, nós precisamos repensar aquilo que é essencial e aquilo que é essencial do ponto de vista do sujeito coletivo, aquilo que é essencial para todos e aquilo que é essencial do ponto de vista do individualismo. Do ponto de vista do individualismo, o consumo é importante. Do ponto de vista do sujeito coletivo, o consumo é o principal responsável pela degradação ambiental e da pressão sobre os recursos naturais, especificamente da água. Eu agradeço a todos. Fica aqui a minha mensagem em relação à Semana da Água. Espero que tenha colaborado com todos vocês. Um grande abraço e fico à disposição.